Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília. E antes de nós retomarmos a entrevista com o deputado João Campos, temos mais um importante recado sobre saúde, aqui no Direto com a doutora Doriane Magalhães. Olá pessoal, sou a doutora Doriane Magalhães, sou cirurgiã dentista, especialista em implante e harmonização facial. No quadro Direto Saúde, estaremos tirando dúvidas e mostrando as novidades da odontologia moderna. E hoje o assunto é sobre prevenção e saúde bucal. A higiene bucal é a prática de manter os dentes e gengiva limpos e saudáveis para evitar os problemas dentários como tártaro, gengivite, periodontite, cáries e outras doenças. Tem gente que não dá muita importância ou simplesmente não acredita em alguns problemas que vai atingir seu sorriso e não se previne. Os cuidados diários, como a escovação dos dentes, o uso do fio dental, além do acompanhamento periódico com o dentista, livram de muitos problemas. Esses cuidados precoces são um dos melhores caminhos para um sorriso perfeito. Mande suas dúvidas para o nosso e-mail e até o próximo encontro. Voltamos com o nosso Direto de Brasília, hoje entrevistando o deputado João Campos, que é o relator do novo Código Penal, do processo penal. Deputado, o que o senhor está apresentando de novidade, vamos dizer assim, ou de correção, se é preciso corrigir o novo Código do Processo Penal? Eu penso que uma das grandes novidades que o novo Código deve trazer é um instituto do processo penal americano, chamado plea bargain, e que aqui nós estamos adotando uma nomenclatura um pouco diferente. Lá é o acordo penal, aqui é o julgamento antecipado. Nós estamos estabelecendo que para os crimes que não sejam tão ofensivos, portanto com pena de até 8 anos, só para entender, quem está nos assistindo entender. Então, alguém cometeu um crime com pena que não excede a 8 anos. A Polícia Investigativa Civil ou Federal foi acionada, fez a investigação, identificou o autor desse crime, fez apreensão de armas e objetos relacionados com esse crime, esclareceu as circunstâncias do crime, concluiu o inquérito policial. Mandou para o juiz abriu vista ao Ministério Público. O Ministério Público examinou e verificou que o trabalho que a polícia fez foi bom. As provas estão ali, ofereceu a denúncia. E aí o juiz marca a audiência de instrução e julgamento. Tendo marcado a audiência de instrução e julgamento, ali, querendo, o representante do Ministério Público poderá dizer a este acusado: olha, o crime que você cometeu, seu advogado está aqui, ele conhece o inquérito, conhece tudo, o crime que você cometeu, a pena máxima é de, imaginemos, 8 anos. É o seguinte, o juiz poderá fixar uma pena de 5 anos para você, ok? Desde que haja uma concordância sua. Então, você poderia, quem sabe, ser condenado na pena máxima, de 8. O juiz vai fixar em 5, caso haja uma concordância sua, para o processo se encerrar aqui. Você vai ser condenado, ok? Mas a pena vai ser só de 5 anos, você já sai condenado, não vai ter recurso, não tem nada, já o trânsito é julgado aqui. E o juiz já vai estabelecer também na sentença as condições do cumprimento da pena. Se o camarada concordar, está resolvido o processo ali. Isso otimiza a justiça. Esse instituto, hoje nos Estados Unidos, resolve mais de 90% dos processos, sabendo que nos Estados Unidos não tem limite da pena, lá é aberto. Para nós aqui, como uma experiência nova que nós estamos querendo trazer no Código de Processo, nós estamos estabelecendo um limite, não é para qualquer crime, para crime até 8 anos. Ladrão de galinha. Acho, mais que isso, né? Mais que isso. Acho que essa é a grande novidade e que pode efetivamente, vai dar uma redundância aqui, né? Dar efetividade à justiça criminal do país. Mas isso aí diminui, esvazia um pouco as cadeias? Eu não diria que esvazia um pouco as cadeias, porque o camarada vai ser condenado. Não é? Sim, mas... Agora, vai dar efetividade à justiça, vai acabar com os recursos, porque não vai utilizar os recursos, a justiça vai desafogar, principalmente a justiça de 2º, 3º e 4º grau, não é? Vai desafogar muito os tribunais, não é? E para o 1º grau,
havendo adesão a esse instituto, também vai facilitar, porque a instrução pode se encerrar logo do início. Não é? Na primeira audiência, havendo esse entendimento, o processo se encerra ali. Mas esse critério é subjetivo, né? Quer dizer, do juiz, né? Não, primeiro tem que haver um entendimento entre o Ministério Público, que é o autor da ação, com a participação do advogado e o próprio acusado. Não é? Havendo esse entendimento, submete isso ao juiz. O juiz vai verificar se esse entendimento está dentro de parâmetros estabelecidos pela lei. E nós vamos colocar parâmetros. Não pode ser uma coisa assim, ao livre arbítrio do promotor, do Ministério Público e o acusado com o seu advogado. Não é? Tem que ter determinados parâmetros, inclusive para cumprimento da pena. Ah, não, porque foi feito um entendimento entre o Ministério Público e o acusado, então vamos facilitar. A pena vai ser de 6 anos, mas é regime aberto, daí por diante. Não. Senão, até para evitar o tal do abuso da autoridade, né, deputado? Também, né? Existiria progressão de uma pena como essa? Sim, sem dúvida. É preciso obedecer esses parâmetros. Não é? Então, veja, a pena estabelecida foi de 6 anos. Então, necessariamente, o regime vai ter que ser sempre aberto. E, cumpridos os requisitos da lei de execução penal, depois progrediria para o regime aberto. Não sabe? Senão nós também teremos aí uma coisa meio sem parâmetros, só ao livre-arbítrio do MP e do acusado. Não dá. Deputado, o senhor concorda que o Código do Processo Penal está ultrapassado e que ele contribui para a impunidade? Concordo perfeitamente. Um dos exemplos disso está no capítulo que trata dos recursos. Não é? Hoje nós temos recursos infindáveis. O exemplo mais clássico aqui, e como é um caso público, eu posso citar até nomes, é um exemplo do Rio, aqui de Brasília. O então senador Luiz Estevão só está preso porque o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, decidiu pela execução da pena a partir da decisão de 2º grau. Senão, o ex-senador Luiz Estevão estaria solto até hoje. Quando ele foi preso a partir dessa decisão do Supremo, ele já tinha 35 recursos. E com detalhe, a maioria dos recursos são recursos que não têm a finalidade de mudar a sentença, que são os embargos de declaração. Embargo de declaração, segundo o Código de Processo, é para esclarecer alguma obscuridade na sentença, não é para mudar a decisão. Só que, nos termos do Código de Processo hoje, um advogado bem preparado, enfim, ele vai impetrando embargo dos embargos, e aí fica uma coisa sem limite. Essa é a situação do ex-presidente Lula, né? Pode ser. Condenado, né, em segunda instância pelo TRF4. Sim. E ele está... Aí ele entra com embargo, acho que já entrou lá no TRF. Aí entra com o segundo embargo, o embargo do embargo, e fica um negócio infindável. Nós respeitamos e temos que respeitar o princípio constitucional, que é uma cláusula pétrea, uma garantia de todo cidadão brasileiro, não é? Do direito à ampla defesa. Não é nem da defesa, é ampla defesa. Mas para exercer ampla defesa, os recursos são essenciais. Mas tem que ter um limite. Porque os recursos sem limite caminham para a não efetividade da justiça, para impedir que a justiça se realize. Aí também nem tanto. Aí você contraria um outro princípio da própria Constituição, que é a garantia do devido processo legal e da realização da justiça. Não é? Os que estão presos, por exemplo, nessa situação, eles podem, inclusive, pedir uma revisão do seu processo, da sua condenação? Não, a revisão é uma ação autônoma, que só é possível depois que houve o trânsito em julgado da sentença. O camarada já está cumprindo, foi condenado, mas aí surgiu fato novo com prova cabal que poderá mudar aquela sentença. Aí ele entra com ação de revisão criminal. Fora disso, não. Deputado, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e depois eu gostaria de que o senhor, diante aí do relatório que o senhor está apresentando, se vai eliminar aquela máxima de que a polícia prende e a justiça solta. Depois do intervalo.